O que o Trump fez com o Petro? O que o Trump fez com o Xi Jinping? Foi igual ou foi diferente? Quem vai explicar pra gente é o Pedro Zambarda, aqui no Plantão do Meteoro. O tratamento assim é pareado? Ou não? Né. Não, Né. não. E é o presidente, né? Eu vi na China sobre isso, né? O pessoal falou, sem mencionar o Trump, eles falaram, tem uma narrativa anti-China nos Estados Unidos, né? Mas aparentemente, quando o Trump assume a presidência, as coisas são muito diferentes, né, Sofia? Aconteceu uma coisa histórica nesse final de semana, que assim, foi basicamente o Trump ameaçando venezuelizar a Colômbia, né? Com praticamente quase que um embargo ali, tarifaço e um negócio ameaçador. E o Petro, que aliás eu acho que dá para dizer sem medo de errar, que eu acho que deve ser o presidente da América Latina mais corajoso de um país que não tinha tradição na esquerda, né? Elegeu ele e a França, e ele peitou o Trump, né? O Petro, quero trazer essa nota do Brasil de Fato para abrir aqui a reflexão. Gustavo Petro eleva tom contra os Estados Unidos em carta a Donald Trump. Resisti à tortura e resisto a você. O presidente da Colômbia disse que os Estados Unidos podem esperar um golpe como fizeram com Allende, mas o governo irá resistir. O cara peitou, tá? Ele, inclusive, se o Trump quisesse dar um golpe e tal, o Petro falou abertamente sobre isso. O que ele diz aqui nesse texto? Vamos ver juntos. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, se posicionou nesse domingo contra as ameaças do chefe do executivo dos Estados Unidos de aumentar as tarifas contra produtos colombianos. Em carta publicada no X-Twitter, o mandatário afirmou que os Estados Unidos não dominarão os colombianos e que o bloqueio não assusta Bogotá. No texto, Petro afirmou que também não gosta do petróleo dos Estados Unidos e que Trump vai acabar com o mundo com a sua ganância. Ele conclui afirmando que a Casa Branca pode tentar dar um golpe de Estado e repetir o que foi feito com o ex-presidente chileno Salvador Allende, mas falhará ao tentar enfrentar o povo latino-americano. Com a sua força econômica e sua arrogância, pode tentar um golpe de Estado como fizeram com Allende, mas eu morro na minha lei, resisti à tortura e resisto a você. Não quero traficantes de escravos perto da Colômbia, já tivemos muitos e nos libertamos. O que eu quero da Colômbia são os amantes da liberdade. Se você não puder me acompanhar, irei para outro lugar. A Colômbia é o coração do mundo e você não entendeu. As falas vêm na esteira de uma troca de declarações entre os dois presidentes, depois que o colombiano rejeitou receber 2 aviões militares com colombianos deportados dos Estados Unidos. Segundo o mandatário, os colombianos não podiam ser tratados como criminosos, já que o direito à migração está previsto no direito internacional. Em resposta, o governo estadunidense ameaçou impor tarifas de 25% aos produtos colombianos, caso as deportações não fossem aceitas. Lula podia se inspirar um pouco mais no Petro, né, Sofia? Um pouquinho só. Com certeza ele poderia se inspirar um pouquinho só. Assim como também poderia se inspirar na Xiomara Castro, de Honduras, na Cláudia Sheinbaum, do México. A gente está com uma onda aí de esquerda na América Latina bastante combativa. E é o que a gente precisa nesse momento. Precisa nesse momento, porque o Trump vai tentar fazer a América Latina de gato-sapato. E a gente tem que segurar. Exato. E aí uma coisa importante aqui do comunicado do Petro, né? Ele também disse na nota que os Estados Unidos não gostam da liberdade dos colombianos e que seu governo não vai se ajoelhar frente à política da Casa Branca. Ele afirmou também que se o governo estadunidense coloca tarifas de 50% ao fruto do trabalho humano, Bogotá também iria fazer o mesmo com os produtos dos Estados Unidos. Quem diz isso é quem pode, né, gente? A Colômbia agora deixa de olhar para o norte, olha para o mundo. Ó, essa frase aqui, gente, é para memorizar. Não é nem só olhar para a China, tá? A Colômbia para de olhar para o norte, olha para o mundo. Eu acho que essa é uma lição que a gente tem que ter. E isso é importante, Pedro, porque a gente tem que lembrar que a Colômbia é um país que
sempre esteve totalmente dominada pelos Estados Unidos. O Petro, ele é o primeiro presidente de esquerda da Colômbia. Primeiro, nunca teve presidente de esquerda antes da Colômbia. E a violência política contra a esquerda na Colômbia, gente, lá é uma Marielle por dia. É nesse lá nível. É dominado mesmo pelo crime organizado, mais que aqui, que já é muito. E a perseguição contra a esquerda é muito grande. Então, assim, é uma coisa forte isso. E, gente, tanto é que a Colômbia tem sete bases militares dos Estados Unidos. Eu vejo que aqui... Desculpa, eu vou ter que fazer essa comparação, gente. Mas eu vejo aqui todo mundo... Ai, não, o Lula não pode falar isso, não pode fazer aquilo, porque senão ele toma um golpe militar. Gente, lá tem 7 bases dos Estados Unidos e o Petro não tem medo. Vocês estão entendendo o que a gente tá falando? Exato. Desculpa. É uma questão assim que, gente, não é nem ser de esquerda radical, é uma coisa que a gente tem que pensar. Se o Lula é o idealizador do BRICS, por que ele não está agindo como uma pessoa que idealizou um bloco econômico que peita o norte global, né? Que defende os interesses do sul global? Que é uma coisa que fica realmente muito esquisita. E aí, Sofia, batata, é aquela coisa, o Petro jogou com o quê? Jogou com a reputação internacional. O Trump recuou. O Trump não foi até o fim. Ele recuou na questão das tarifas, desmentiu tudo que ele está fazendo. Porque essa vai ser a tônica do Trump, tá? Ele espera que nós fiquemos apavorados. Ele espera que a gente se apequene. Ele espera criar pânico antes de fazer uma ação efetiva. Porque ele vive disso. A força política do Trump é essa. Para além dele tomar realmente uma medida. Não tô dizendo que ele não vai tomar uma medida, tá, gente? Mas a questão a gente tem que peitar. Não tem muita saída, né, Sofia? Não dá para negociar com o Trump como se fosse um cara racional. Os Estados Unidos anunciaram a suspensão das sanções e tarifas à Colômbia depois que o governo colombiano aceitou receber cidadãos deportados dos Estados Unidos, segundo o comunicado da Secretaria de Imprensa da Casa Branca divulgada na noite do domingo. A decisão ocorreu horas depois do presidente Trump declarar sanções e tarifas ao país sul-americano devido à recusa inicial de receber deportados e transportados em 2 voos militares americanos. No comunicado, a Casa Branca destacou que o governo da Colômbia concordou com os termos propostos pelo presidente Trump, incluindo recepção irrestrita de todos os imigrantes ilegais colombianos que retornam dos Estados Unidos, até mesmo daqueles transportados em aviões militares americanos, sem limitações ou atrasos. A nota também afirma que as restrições a vistos oficiais colombianos e seus familiares permanecerão em vigor até a chegada do primeiro voo com deportados ao país sul-americano. Além disso, a suspensão de tarifas e sanções dependerá do cumprimento efetivo da deportação de colombianos que residiam ilegalmente nos Estados Unidos. Em resposta, a chancelaria colombiana divulgou um comunicado confirmando a resolução do impasse com o governo americano. O documento informa que o ministro de Relações Exteriores da Colômbia, Luiz Gilberto Murilo, e o embaixador Daniel Garcia Penha viajarão a Washington para dar continuidade às negociações sobre a recepção dos deportados. O governo de Gustavo Petro afirmou que utilizará um avião presidencial para repatriar os cidadãos e garantirá condições dignas aos deportados. Após o acordo, os deportados seriam enviados sem algemas e com dignidade ao país sul-americano. Esse cara é um defensor de direitos humanos, né, Sofia? É o que dá para dizer, o Petro. Realmente é. Sim. Ele colocou limite no Trump, né? E eu vi muita gente dizendo, ele recuou. Pera, não. O Petro não recuou. Você pode dizer que ele recuou porque ele falou que não ia entrar aviões militares e agora vai. Mas escuta, ele conseguiu fazer o Trump concordar com questões que o Lula aqui no Brasil não conseguiu. É só ver como é que os brasileiros chegaram aqui. Sim. Ele respondeu na mesma moeda, você vai taxar a gente taxa você. E com isso ele conseguiu fazer o Trump voltar atrás. É isso. Mas enfim, e não foi o único. A gente viu a Sheinbaum e Xiomara Castro também fizeram isso, né? A Xiomara Castro eu achei ainda mais interessante. Você viu o que ela não vi. ameaçou o Trump com relação à deportação?
Honduras também tem base militar estadunidense. Ela simplesmente olhou, faça isso e não vai ter mais. Não tirar suas bases. Assim, tirar suas bases. E aí é conflito armado, tá, gente? Porque não dá pra virar, por favor, senhor militar, retire-se do meu território. Não é bem assim que a coisa funciona, tá, gente? Ela ameaçou um derramamento de sangue. E Honduras, cara, Honduras tá numa posição agora por causa que, dependendo das decisões das cortes internacionais, Honduras tá numa bela de uma enrascada, porque durante uma ditadura militar que teve apoio dos Estados Unidos, foi colocada uma cidade independente dentro de Honduras, que basicamente é o pessoal da Big Tech dos Estados Unidos que tá lá. Uhum. E a Xiomara Castro, ela entrou, foi a primeira presidenta depois do golpe, eleita depois do golpe, e ela falou, não, esse acordo foi fechado aqui sem ter sido democraticamente aceito. Vocês vão sair. E daí as empresas que estão lá estão processando e querendo que Honduras pague as dívidas por quebrar o contrato, que é basicamente uma dívida assim, do tamanho do PIB anual do país. Uma paulada. É basicamente isso. Agora, a China, ele vem e faz isso com Honduras. Ele faz isso com o México. Ele faz isso com a Colômbia. Ele começou o governo... Na China, ele já falou que não vai ser bem assim sobre tarifas. Por quê, Sofia? A China tem outro peso nos Estados Unidos, tem peso na Bolsa de Valores. O dólar aqui no Brasil, para além da especulação que ataca o Lula e o Haddad, o dólar estava subindo porque o Trump ameaçou na campanha botar tarifas em produtos chineses. Ele virou presidente e já falou, Trump suaviza tom e diz que preferiria evitar imposição de tarifas sobre a China. Que fofinho. E é uma notícia da France Press, tá, gente? O dólar, aliás, hoje, vocês estão vendo aqui, moedas comercial. O dólar comercial hoje já tá abaixo de 6, tá? Isso tudo é feito do Trump também. Declaração vem após o republicano afirmar repetidamente durante essa campanha eleitoral que aumentaria em até 60% a tributação de produtos do país asiático. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta, dia 23, que preferiria evitar, lá no dia 23 de janeiro, que preferiria evitar uma imposição de tarifas sobre a China. A declaração veio após o republicano afirmar repetidamente durante a sua campanha eleitoral que aumentaria as tarifas sobre os produtos do seu principal rival econômico. Perguntado em uma entrevista à Fox News se é possível firmar acordos com o líder chinês Xi Jinping sobre a ilha de Taiwan e a questão comercial, Trump respondeu: eu posso fazer isso porque tenho algo que eles querem, uma mina de ouro. Temos um grande poder sobre a China, as tarifas, eles não as querem. Isso é um tremendo poder sobre o país, declarou o republicano. Após tomar posse na segunda-feira, Trump disse que seu governo planeja impor tarifas de 10% sobre produtos da China, segunda maior economia do mundo, a partir do dia 1º de fevereiro. A porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do país asiático, Mao Ning, disse nesta sexta que os dois países podem resolver as suas diferenças por meio do diálogo. A cooperação econômica comercial entre China e Estados Unidos é benéfica para os dois lados, disse ela, declarando que seu país nunca busca deliberadamente um superávit comercial. As guerras comerciais e tarifárias não têm vencedores e não servem aos interesses de ninguém, acrescentou ela. Então é isso, gente. O 60% vira 10%, e aí eles propõem lá, e os chineses são hábeis nisso, né? Dá um naco aí do TikTok para os Estados Unidos e pronto, eles param de encher o saco. E é isso, Sophie. O cara é tigrão com o Petro, é tigrão com nós aqui do Brasil também, isso é importante dizer. Mas com a China ele não tem essa desenvoltura não, né? Não vai ter, até porque ele fala que tem essa arma aí contra a China, mas a China que, na verdade, tem uma arma econômica contra os Estados Unidos. Por quê? Porque a China ela tem uma participação bilionária nos títulos da dívida pública dos Estados Unidos. E a China é perfeitamente capaz de usar isso como uma verdadeira bomba nuclear econômica contra os Estados Unidos. Sabe? Os Estados Unidos não podem cantar de galo para cima da China, porque a China pode destruir os Estados Unidos economicamente.
Então é uma coisa que o Trump ele tem que pensar bem, né? E e esse é só um dos aspectos no qual a China está sendo uma pedra no sapato dos Estados Unidos. O outro é a China junto do resto dos BRICS, com exceção do Brasil, que anda meio acanhado, está pressionando para ter comércio em outras moedas, além do dólar no comércio internacional. Então isso daí também enfraquece economicamente os Estados Unidos, enfraquece as sanções que eles já botaram em uns 20% do planeta. E a China pode se tornar um parceiro comercial com vários países, substituindo os Estados Unidos, o que faz com que eu ouso dizer que o Petro só pôde fazer o que ele fez porque tem a China. Sim. O Petro, se fosse isso algumas décadas atrás, 2 décadas atrás, ele não poderia fazer o que ele fez. Nem então, a pau. Então a China tá assim, tipo, realmente se tornando uma pedra no sapato dos Estados Unidos. O que explica um pouco o porquê dessa retórica anti-China tão grande. Dito isso, a gente tem que ver aí que a China também não pode abrir mão do comércio com os Estados Unidos. Sim. Estados Unidos é um consumidor muito grande. É o maior consumidor do mundo. Eu acho que assim, tipo, é difícil pensar algum país no qual os Estados Unidos não sejam um dos maiores compradores, porque os caras compram tudo. Então, essa Guerra Fria 2.0 que a gente está vivendo, ela é mais complexa do que a primeira, porque existe uma relação de interdependência entre os dois principais atores. Isso. O Trump, ele tá muito nessa de eu quero fazer o que eu posso, eu vou fazer tudo o que eu quero, basicamente. Ele tentou fazer isso dentro dos Estados Unidos no primeiro mandato dele e dentro dos próprios Estados Unidos ele não conseguiu fazer. Tanto é que ele começou com aquele Schedule F e agora tá no projeto 2025 com aquela teoria de que ele manda em tudo no ramo executivo, etc. Já tomou uma invertida agora da Suprema Corte com uma decisão dizendo que ele não vai poder deportar, negar a cidadania de filhos de imigrantes ilegais que nasceram nos Estados Unidos. Então, tá tomando uns tapa de realidade, mas menos do que foi no primeiro mandato. Agora ele está querendo dizer eu faço o que eu quero na política externa. E está sofrendo a mesma coisa que ele sofreu na política interna no primeiro mandato. Ele está vendo, opa, eu não posso fazer o que eu quero. E eu acho que isso está sendo um choque de realidade para ele que eu tô achando bonito de ver. Também, e eu recomendo para vocês também que assistam o Meteoro Repórter de sábado, que eu falei sobre a mídia trilionária da China, para entender também como funciona a comunicação chinesa. Eu joguei o link aí no nosso chat privado, Sofia, se você quiser jogar também para a galera do chat assistir, que estamos perto de bater 10 mil visualizações e é importante a galera entender a China sem tabus, né, Sofia? Sem essa propaganda estadunidense anti-China. Exatamente, coloquei o chat ali no chat do Meteoro para vocês assistirem o Meteoro Repórter. O Pedro passou o quê? 10 dias, né, na China para mostrar pra gente. Oi? 10 dias e 4 cidades. E trouxe aqui pra gente ver. E eu acho que é isso, né, Pedro? Encerramos é isso. Por aqui. Tigrão com a América Latina, gatinho com a China. Mas o bom é que ele tá dando uma de tigrão com a América Latina, mas a América Latina não é toda a América Latina que tá baixando a cabeça. Exato. Vamos ficando por aqui, então. Já voltamos a dar um tchauzinho.